Hoje, numa noite tão especial que nós temos, uma noite que é o culto do amigo para nós, eu quero falar a respeito de um amigo nosso, um amigo da igreja, um amigo que, como disse anteriormente, sempre quer pagar a conta, sempre quer nos beneficiar, sempre se preocupa com a nossa saúde, com a nossa família. É o melhor amigo que poderíamos ter. E hoje é uma noite para compartilhar a respeito desse amigo. O tema dessa mensagem é: Jesus é suficiente. Amém? Diga assim comigo: Jesus é suficiente. A certeza que nós temos é que Ele já está em nosso meio. A certeza que nós temos é que o Espírito Santo habita em nós. E a certeza que nós temos é que a revelação de Jesus Cristo, ela é abundante, ela é constante. E certamente esta noite você olhará para Jesus Cristo como você nunca olhou antes. Certamente Ele trará uma ótica, trará uma perfeição em relação à sua obra consumada, porque Ele é bom. E não somente Jesus é bom, e eu quero ler contigo lá em João 3,16. Eu quero te dizer que a linhagem da onde Ele veio é boa. Eu quero te dizer que aquele que gerou, aquele que enviou, aquele que permitiu Deus se fazer carne, Ele é bom. Em João 3,16 a Bíblia nos relata, está escrito: porque Deus, porque o nosso Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só o 16. Eu não posso começar, amado, a dizer a respeito desse versículo sem dizer que Deus te ama. Mas o que eu quero te dizer essa noite é que Deus te ama demais. O que eu quero te dizer essa noite é que Ele não somente Ele te ama demais, como você recebeu o maior amor do mundo. E você poderia até me dizer, se nós estivéssemos mais próximos: mas eu não me sinto amado. Mas eu te digo, antes de você se sentir amado, Ele já te ama. Mas você pode me dizer: mas aconteceram muitas coisas ruins na minha vida. Porém, antes de acontecerem as coisas ruins, Ele já te amava. Mas você pode me dizer: mas eu fiz várias coisas ruins, várias coisas erradas na minha vida. Eu quero te dizer, Ele te ama. O amor dEle veio antes de você nascer. O amor dEle veio antes de seus pais nascerem. O amor dEle por você veio antes dos seus tataravós nascerem. Ele já te amava. E Ele resolveu nos amar gratuitamente. E quando eu digo que Ele resolveu te amar de maneira gratuita, eu estou dizendo, antes mesmo de você decidir ser bonzinho, antes mesmo de você decidir ter bons comportamentos, antes mesmo de sermos bons religiosos, Deus já nos amava.
E esse versículo que nós lemos aqui hoje, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que esse versículo nos garante e nos mostra é que Deus amou o mundo. Muitas vezes as pessoas falam, e não somente falam, mas geram um pensamento a respeito de Deus, como se Deus amasse somente algumas pessoas, como que somente Deus amasse a igreja, ou talvez esse Deus amasse somente aqueles que o obedecem. Antes de nós sermos Deus, antes de nós sermos bons, somos filhos de Deus, somos deusinhos, amém? Mas antes de nós sermos bons e obedientes aos olhos das pessoas, Deus já nos amava. Eu olhei para minha filha hoje e falei assim: vai pegar o seu sapato para a gente ir pro prédio, para ir para a igreja. Ela disse: aí eu fiz assim. Aí eu disse: vai pegar o seu sapato. Vai pegar o seu sapato. Vai pegar seu sapato. Vai pegar seu sapato. Aí eu parei a contagem no 5, olhei no olho dela e disse: quantas vezes será necessário eu dizer vai pegar o seu sapato? Ela falou: mas nenhuma, pai, já entendi, estou indo. Pegou o sapato. Eu deixei de amá-la? Não. Ela me desobedeceu? 5 vezes. Até ter a revelação da importância de se pegar o sapato. Quando nós olhamos para este Deus, quando nós entendemos a respeito deste Deus, nós vemos que Ele amou a todos. Ele amou a todos. E a mensagem que nós temos para esse dia de hoje é que você precisa entender que você é muito, que você é muito, que você é muito amado por Deus. Muito amado por Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala: você é muito, 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 muito amado por Deus. Muito amado por Deus. Você é muito amado por Deus. Agora diga assim: eu sou muito amado por Deus. Diga: eu sou muito amado por Deus. 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 Aleluia. Esse é um texto que eu citei para nós começarmos algo aqui. Mas a base daquilo que eu quero compartilhar está em Marcos, capítulo 15, versículo número 1. Marcos, capítulo 15, versículo número 1. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós vamos ler até o versículo 15, amém? E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, com os anciãos e os escribas, e todo o sinédrio tiveram conselho, e ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E ele respondeu, disse: tu dizes. E os principais dos sacerdotes os acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada lhe respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás,
que preso com outros amotinadores, tinha um motim cometido, uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a lhe pedir que fizesse como sempre lhe tinha feito. E Pilato lhes respondeu dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes os tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incentivaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos respondeu, lhes disse outra vez: que quereis, pois, que faça aquele a quem chamais rei de judeus? E eles tornaram a clamar: crucifica-o. Mas Pilato lhes disse: mas que mal fez? E eles cada vez mais clamavam: crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, agitando-se Jesus, entregou para ser crucificado. Amém? Estão comigo aqui? Quer experimentar a palavra? Quer? Então eu vou falar assim, ó: Jesus. Vocês vão dizer aí: crucificam. Amém? Vou falar Jesus e vocês vão dizer aí: crucificam. Amém? Vamos lá? Jesus. 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 Vamos melhorar isso. Está muito. Você acha que está vivendo isso lá? Crucifica. Hã? Ou eles falavam crucifica. Hã? Então nós vamos melhorar. Prepara seus pezinhos aí. E agora, sem eu falar Jesus, eu vou falar Jesus uma vez, vocês vão repetir 5 vezes: crucifica, crucifica, crucifica. E além de repetir crucifica, o crucifica, vocês vão bater o pé no chão, tá bom? Amém? Vamos comigo? Prepara as perninhas aí, quem puder. Quem não puder, amém. Então você vai falar mais alto: crucificam. E vai seguir: crucificam, crucificam, crucificam. E vai bater os pés no chão, amém? Vamos lá? 1, 2, 3 e Jesus! Vamos melhorar? Vamos melhorar? Vamos melhorar? Eu vou dizer Jesus. Agora você vai soltar suas mãos aí também. E você vai bater os seus pés mais força. Você vai gritar mais alto e vai bater com as suas mãos também, batendo palma, amém? Dizendo crucifico, amém? 1, 2, 3, Jesus! Aleluia! Amém. Agora vamos inverter. Quero que você, agora você vai ter uma experiência. Agora eu vou dizer assim, ó. Quando falaram Barrabás, eles disseram assim: solta Barrabás, amém? Solta Barrabás, não era? Então nós vamos dizer assim: eu vou falar Hugo, e vocês vão dizer em alta voz 5 vezes: solta o Hugo, solta o Hugo, amém? Vocês estão experimentando a palavra um pouco, estão começando a ter revelação do que aconteceu aqui, amém? Eu vou falar o Hugo, 1, 2, 3, Hugo, e vocês vão fazer com intensidade, assim como foi crucifica, agora vocês vão fazer pela vida do Hugo, amém? Vamos soltar ele, sim ou não? Nós vamos soltar ele aqui agora, no nome de Jesus, amém? Hugo! Aleluia, aleluia. Vamos mudar isso? Eu vou falar Duca e vocês vão intensificar, mas tem que bater o pé, tem que ser com mais intensidade, amém? Duca! Solta o Duca! Solta o Duca! Solta o Duca! Alguém mais quer ser solto aqui ou não? Quer? Amém? Eu quero que vocês entendam o que aconteceu aqui. É exatamente o que vocês já começaram a compreender. São 15 versículos de revelação de uma troca eterna, aonde o Salvador representa aquele que salvaria, e Barrabás representando eu e você ali. Mas eu quero contextualizar isso para trazer um pouquinho mais de sabor, um pouquinho mais de tempero. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que logo depois que Jesus foi traído por Judas, amém? Em que momento isso aconteceu? Aconteceu no momento em que Jesus acabava de ser traído por Judas. Jesus não acabava de ser traído por Judas por algumas moedas, mas Jesus acabava de ser negado
por Pedro. E indevidamente ele estava ali sendo julgado pelos fariseus, sendo julgado pelos doutores da lei e recebendo ali diante de todos uma sentença de morte. E quando nós olhamos para os fariseus, para os escribas, para aqueles que estavam ali declarando a sentença de morte, nós vemos que aqueles homens não tendo autonomia para isso, e aqueles homens não sabendo que poderiam ter algum prejuízo com isso, eles apelam para uma autoridade maior que estava naquele lugar, que era Pilatos, registrado no texto que nós lemos. E quando nós olhamos para a figura de Pilatos, amado, nós vemos algo muito interessante para nós. E nós vemos que Pilatos, naquela figura de autoridade, aonde ia decidir entre a vida e a morte de um homem, Pilatos não desejava julgar aquele caso, mas para ele não ficar mal interpretado, para ele não ser mal visto pelas pessoas que estavam ali, julga. E no momento em que ele julga Jesus, ele não acha culpa nenhuma em Jesus. Diga assim: não havia culpa nenhuma. Pilatos julga Jesus e não encontra culpa nenhuma nele. E ele sabe que o que motivou os fariseus levarem Jesus até ali era a inveja. E isso começou a pesar na consciência de Pilatos naquela hora. E Pilatos começou a pensar: como é que eu posso condenar alguém justo? Como é que eu posso condenar alguém que não fez mal algum? Então o texto que nós acabamos de ler relata que ele apelou para a vontade do povo, que por persuasão dos doutores da lei, daqueles que estavam ali infiltrados no meio da multidão, preferiram soltar Barrabás e crucificar Jesus. E como era o dia da Páscoa, alguém poderia ser solto. E naquele momento havia condições de soltar Jesus. O texto nos mostra isso. Mas o povo pediu pela soltura do Hugo. Mas o povo pediu pela soltura de Barrabás. Mas quando nós olhamos para a história, amado, e precisamos entender neste momento quem era Barrabás. Eu não sei a maneira que você entrou aqui, eu não sei o que você pensa a seu respeito, mas eu quero te explicar quem era Barrabás. Barrabás era um sujeito perigoso, porque além de assassino, Barrabás ele provocava rebeliões contra autoridades. Ele levantava rebuliço aonde quer que ele fosse. Ele causava tumulto. Então é isso mesmo que nós entendemos até aqui. O povo escolheu em soltar um bandido. Diga comigo: bandido. O povo escolheu soltar um bandido em vez de Jesus. E foi isso que aconteceu. Barrabás é solto e Jesus é crucificado. Mas o que eu quero que você entenda aqui essa noite é que Jesus é o nosso substituto. E esse texto ele é registrado e ele é colocado nas escrituras para que nós possamos ler e entender como que aconteceu essa substituição. Talvez você olhe para essa história e ache uma tremenda injustiça com o que fizeram com Jesus. Porque talvez a sua ótica ela está num contexto natural, mas não num contexto aonde em João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal forma. E talvez você não entenda porque essa troca está acontecendo naquele momento, e em vez de gritar solta Jesus, estão gritando crucifica-o. O que move esse alvoroço é o amor de Deus. Esse texto ele está sendo exatamente colocado para mostrar o que Jesus Cristo veio fazer.
Eu quero ler contigo Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5, que nos mostra o que exatamente o Pai propôs ao Filho fazer, e como seria esse ato. E a palavra de Deus diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Agora eu te pergunto, sendo obediente a quem? Sendo obediente ao Pai, que o propôs a ter uma morte, e uma morte de cruz. Então, quando nós olhamos para Jesus, amado, nós vemos que essa é a situação no qual estava, e fazia aquilo no qual o Pai propôs a fazer, que era tomar a sua cruz. E a cruz que Jesus iria tomar não poderia ser dele. A cruz que Jesus ia tomar teria que ser de outra pessoa, porque ele era inocente, então não tinha uma cruz para ele. É o próprio Deus que se aperfeiçoou para poder morrer por mim e por você. É um Deus imortal. A cruz tinha que ser de outra pessoa. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Jesus, sendo puro, sendo perfeito, sendo santo, não tinha nada que pudesse levá-lo para a cruz, a não ser que Jesus recebesse a cruz que estava designada a alguém. E esse texto que nós lemos diz que Jesus veio. Esse texto diz que Jesus obedeceu, e ele tomou um lugar que era seu, para satisfazer o grande amor do Pai. E a cruz que ele tomou sobre si era a cruz de Barrabás. Mas o convite que eu te faço essa noite é que quando você leia ou escute a respeito de Barrabás, não veja mais Barrabás como uma pessoa distante, mas que você possa se colocar no lugar de Barrabás. Aquela cruz havia sido feita para ele, pois ele era quem merecia. Ele estava com a cruz estava com as medidas dele. Nós olhamos para a história, amado, e nós vemos que era Páscoa, e diante da Páscoa alguém poderia ser liberto. Então o povo define Jesus no lugar de Barrabás. Olha o Barnabé aí. Então o povo escolhe Jesus no lugar de Barrabás, e compreendendo essa história, nós vemos que naquele momento Jesus, ele faz algo extraordinário. E o que Jesus faz? Ele faz a substituição. Jesus, ele deseja ser o teu substituto esta noite. Jesus, ele deseja ser encontrado, mas no momento que você o encontra, você o vê como o teu substituto. Ele vê como uma pessoa que não merecia estar lá, mas naquela hora gritaram: solta o parra e crucifica Jesus, porque o amor do Pai deveria ser satisfeito naquela hora.
Marcos 15, nós não vemos a palavra amor, nós não vemos o Pai, mas está ali. O amor do Pai está conduzindo naquela hora, dizendo: crucificam, crucificam. E talvez você esteja como Barrabás essa noite. Você não sabe o que está acontecendo, porque Jesus está aqui e quer fazer uma troca com você. Ele quer levar toda a sua tristeza embora. Ele quer levar toda a sua dor embora. Tudo aquilo que você acha que deve ser punido, por tudo aquilo que você acha que você deve passar e sofrer, Jesus quer tirar isso. Ele está querendo ir no seu lugar. E Barrabás nem sabia direito o que estava acontecendo naquele lugar. Sabe por que Barrabás não estava sabendo o que estava acontecendo? Porque a sua fama era ruim. As pessoas que conheciam Barrabás sabiam que o caráter de Barrabás era ruim. Ele enganava as pessoas, ele combinava e não cumpria. Ele era mau e todo mundo sabia que ele era mau. Todo mundo olhava para Barrabás e no olhar das pessoas ele via o quanto ele era pilantra, o quanto ele tirava vantagem das pessoas, o quanto ele era frio e estava disposto a matar outras pessoas para se dar bem. Barrabás reconhecia o olhar das pessoas que estavam no seu dia a dia, mas naquele momento o olhar daquelas pessoas mudaram, e aquelas pessoas passaram a amar Barrabás, e começaram a gritar: solta Barrabás, solta Barrabás, solta Barrabás, como se ele fosse o melhor homem do mundo. Como se aquelas pessoas tivessem esquecido de todo o mal que ele já havia feito, de quantas famílias ele já havia destruído. Quando ele olhou para aquela multidão, ele percebeu que havia algo diferente, havia uma atmosfera diferente, e essa atmosfera não era de vingança, essa atmosfera não era de raiva, essa atmosfera não era de morte, mas ele começou a sentir no olhar daquelas pessoas uma atmosfera de amor, de desejo, de prazer, para que ele pudesse viver uma vida em abundância. É esse que é o amor do Pai por você. Deus moveu aquelas pessoas, e eu quero te dizer que Deus, o nosso Pai, Ele move o mundo por você. Deus faz coisas impossíveis por você. Como foi que eu comecei aqui? Ele te ama tanto, 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 tanto. Ele te ama muito, Ele te ama demais, demais. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Os crimes de Barrabás, amados, era absurdo, era incompreensível moralmente pela sociedade, e a sociedade já havia o condenado. Ele estava ali justamente por isso, porque a sociedade já tinha condenado ele. E a condenação dele era de morte. Mas eu quero te dizer, quando Jesus chega na tua vida, a morte vai embora. E todos os santos e todos os cavaleiros, todo o ambiente espiritual começa a clamar o teu nome, começa a clamar por vida, a teu respeito, a respeito da tua família, a respeito dos teus filhos, a respeito da tua história. Todos começam a clamar por ti e te conhecem pelo nome. E aí chega Jesus sem erro algum, sem cometer nada, onde Pilatos olha diante daquilo e dá um trevo, dá até uma má consciência dele falar: meu Deus, eu vou condenar esse homem, como é que eu vou fazer isso? E tenta de alguma forma passar essa responsabilidade para alguém, mas quando ele passa, a atmosfera do amor toma conta,
E a vontade do Pai é que aquele nome no qual será crucificado jamais seja esquecido. Que aquele nome seja lembrado nos quatro cantos do mundo, do universo, como exemplo de amor, como exemplo de entrega. Ele não está dizendo: ei, você tem que obedecer, você tem que se entregar. Não é isso a mensagem. Não é essas boas novas. As boas novas é porque Deus amou o mundo de tal forma. É essa a mensagem. Tantas pessoas já disseram para mim lá atrás: Jesus te ama, e eu não fazia ideia do que era isso. Jesus, sem culpa alguma, Ele chega e fica com toda a dívida de Barrabás. Jesus não quer um pouquinho dos seus problemas, não. Jesus quer todos eles. Jesus tem vitória para todos eles. Jesus tem vida para todos eles. Porque Jesus, Ele não somente Ele fica com a dívida, como Ele quita a dívida. Ele não é somente falar: ah, não, mata eu então, e Ele fica condenado lá por 20, 30 anos, lá pagando aquela dívida. Não. Jesus, Ele recebe a dívida, e Ele diz: é para morrer? Então eu morro. É para ser. E Pilatos dizia: você não vai se defender. É para morrer. É para quitar. Eu vou quitar. É isso que o Pai me propôs a fazer. Eu vou fazer. E foi por você. Sabe por quê? Porque Deus te ama tanto. Não depende do seu comportamento, não depende da sua resposta de amor. Ei, Barrabás não implorou para Jesus: Jesus, morre em meu lugar, pelo amor de Deus, morre. Orou, jejuou, andou de joelho: morre Barrabás no meu lugar. Ele nem sequer pediu. Nossas maiores experiências com Deus, eu creio que nós nem sequer precisamos pedir. Tamanho amor. A palavra de Deus diz que a gente nem sabe pedir. É o Espírito Santo que nos ajuda. Quando nós olhamos para a condição, amado, nós vemos que Barrabás não tinha nada a oferecer. Nada a oferecer. E é isso que Jesus quer nos mostrar. Que o nosso parâmetro de gratidão para com Ele é porque nós não temos nada a oferecer. Nada. Nós não podemos cruzar os braços de Deus. Nós não podemos envergar e falar: Deus faz. Não é isso o relacionamento que nós temos com Deus. Eu quero te dizer, talvez Barrabás nem sequer tenha voltado para agradecer. Mas quando se diz amor, quem ama não está preocupado com isso. Mas nem me agradeceu, mas nem reconheceu, mas nem... Quem ama, não... o Pai não está preocupado com isso. O amor do Pai. E eu acredito que talvez Barrabás nem tenha voltado, nem tenha tido essa postura. Talvez Barrabás, sem entender nada dali, saiu. Continuou sendo rebelde, continuou fazendo mal, continuou. Talvez seja, a história não conta. A Bíblia não registra, porque a ênfase que a Bíblia quer nos dar não é essa, de como Barrabás viveu, porque Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado: você tem Jesus ou não tem? Você o reconhece como suficiente ou não reconhece? Porque eu comecei dizendo, o tema dessa mensagem é: Jesus é suficiente. E essa é a revelação do Pai para nós. Jesus é suficiente, sim ou não? E aí cada um pode dizer por si só. Cada um pode ter uma experiência com Deus da maneira que quer ter.
Jesus não estava preocupado com a resposta de Barrabás ali, mas está dizendo: eu vou morrer no lugar dele. O amor do Pai é tão grande, amado, que ele não está preocupado se você vai dar sim ou não para o nome de Jesus. Mas ele está dizendo: eu já dei o sim por você. Eu já te amei, independente do seu amor por mim, eu te amo. Independente da resposta que você vai dar por mim, foi por você. É por você, não importa o que você faz, não importa o que você fez, não importa a sua história, não importa se tem estado presente ou ausente, não importa, foi por você. Talvez Barrabás não tenha tido nem sequer um arrependimento, mas eu quero te dizer uma coisa: a cruz que era dele, não foi mais. Talvez nem se arrependeu, talvez nem agradeceu, talvez continuou ali. Mas eu quero te dizer, a cruz que era dele, não era mais. De repente vê João, e João avista alguém, e ele diz: ei, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro que irá para a cruz no lugar do mundo. Este é aquele que irá pagar pelos erros de outros. A mensagem de Jesus, amado, é uma mensagem certa. Ontem mesmo nós estávamos com alguns amigos e a gente ouviu algo, né? Uma brincadeira, mas disse: quando Jesus voltar, todo joelho se dobrará. E eu estava pensando em tudo isso, eu falei: meu Deus, que poderoso. Porque Jesus não estava preocupado, e eu quero te dizer, Jesus nem se preocupa ainda. Ele fez, o que ele fez é extraordinário, muda a história das pessoas que acreditam nisso. E a certeza que ele tem foi depois da oração que ele fez, quando ressuscitou, ele disse: Pai, restitua a glória como eu tinha antigamente. E a palavra de Deus diz que o Pai restituiu toda a glória, que ele subiu, que se sentou à direita do Pai. E a palavra de Deus diz que ele voltará, e no momento que ele voltar, o que vai acontecer? Não tenha dúvida, é plano perfeito. Mas enquanto nós estamos aqui, nós vamos propagar as boas novas. Jesus é suficiente na sua vida, irmão. Não fica acusado não, não fica se sentindo mal não. Não fica achando que é você que tem que ir para aquela cruz, porque não é. Não acredita que você que tem que sofrer não, porque Jesus morreu por você. Para Jesus não importava, porque a dívida de Barrabás ia ser paga gratuitamente por ele. Barrabás matou, sim ou não? Matou, a palavra de Deus diz, nós lemos juntos aqui. Barrabás matou, Barrabás se rebelou contra autoridades. Barrabás era um perigo para a sociedade. Quando nós olhamos para Barrabás, nós vemos um exemplo de quem não ser. O engano de muitas pessoas é quando se converte a Jesus e vê ele como suficiente, agora acha que é exemplo de como ser. Continua não sendo. O exemplo é Jesus. O exaltado aqui é Jesus. A glória aqui é de Jesus. Porque quando nós olhamos para Barrabás, nós vemos um mau caráter. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo um Jesus que tinha dado vista ao cego. Eu vejo Jesus se deparando com uma viúva ali, com um filho morto, e Jesus ali compadece o seu coração e ressuscita, para aquela mulher não ficar mais sozinha. Quando eu olho para Jesus, eu vejo Jesus que dá voz ao mudo. Eu vejo Jesus que dá equilíbrio ao coxo, que volta a andar e volta a se equilibrar nas suas pernas. Eu vejo Jesus que se depara com alguém numa maca que queria andar a vida inteira, e ele diz: os seus pecados estão perdoados, levanta-te e anda. Quando eu olho para Jesus, eu vejo diante de uma sociedade ele transformando aquela situação, trazendo alegria para aqueles corações.
Eu vejo Jesus se deparando com uma pessoa que o maior desejo do coração dele era dar um abraço no seu filho, na sua esposa, mas ele não podia porque ele tinha lepra. E ele foi excluído da sua casa, foi excluído dos seus amigos. E diante de uma sociedade que dizia: não toque no leproso, ele não tocava mais em ninguém. Eu vejo um Jesus que vai na direção desse leproso, e o leproso pergunta se Jesus quer, e Jesus não somente diz que quer, como ele toca nele e diz: seja limpo. Jesus ajudava a sociedade constantemente, aonde passava. Mas e Barrabás? Barrabás a destruía. Você consegue essa noite entender a diferença? Porque o que eu quero te dizer aqui esta noite, amados, é que os crimes de Barrabás não ficaram impunes. O que eu quero te dizer esta noite é que as nossas maldades, as nossas infidelidades, os nossos erros não ficaram impunes. Mas que alguém extremamente bom e amoroso nos substituiu e recebeu o castigo que não era dele. Quando eu olho para Barrabás, amado, e é isso que eu quero trazer para nós essa noite como alimento, que Barrabás ele não representa somente um mal que estava naquele momento diante daquela sociedade, mas na verdade Barrabás somos nós. Barrabás é o mundo que o Pai amou. Barrabás são as pessoas. E eu quero te dizer que ali naquele momento, como hoje aqui nós exercitamos, trouxemos a memória através das Escrituras e de uma participação conjunta. Ali naquele palco de julgamento não era somente Barrabás, mas a humanidade caída. A humanidade dominada e acarretada, presa num destino de morte. Era esse aquele palco. Mas Jesus é o Cordeiro Pascual que veio nos libertar. Jesus veio te libertar, meu irmão. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, meu irmão. O que Barrabás fez para merecer essa libertação? O que Barrabás fez para receber a honra de sair ileso? Existia culpa naquele homem. Talvez você há muito tempo tenha tentado se libertar das correntes, tem tentado viver corretamente, talvez tenha tentado estar mais presente, tem tentado andar sem falhar, ajudando os seus líderes, ajudando a igreja, ajudando os irmãos. Talvez você tenha andado com esse sentimento no coração de querer fazer mais e mais e mais. No entanto, eu quero te dizer, amados, por mais que você tente mudar a situação,
Você não vai conseguir mesmo com todo esforço, com toda determinação. Você não vai conseguir. A única maneira de ser livre da morte, a única maneira de receber a vida, é se alguém ser colocado no seu lugar. E a notícia que eu te dou essa noite é que em Marcos está registrado que alguém foi colocado em nosso lugar. E a palavra de Deus diz que a morte e o castigo que eram de Barrabás, foi Jesus que recebeu. Obrigado, Jesus. Jesus fez isso comigo e com você. Nós éramos quem merecia a culpa, mas o grande amor de Deus, esse amor que mexe comigo, com todo o meu ser, o grande amor de Deus faz com que Ele oferecesse o seu próprio Filho, para que eu e você fôssemos salvos e livres. Não há limite, não há limite para o amor de Deus. Aleluia. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Possamos entregar diante dele uma noite de gratidão, que possamos entregar diante dele todo o fôlego que nós temos, toda a saúde que nós temos, que nós possamos esta noite exaltá-lo, entendendo do porquê estamos aqui e o que ele deseja revelar em nossos corações. Não foi você que fez algo para ele te amar, mas foi Ele que te amou antes de tudo. Aleluia, Jesus. Entenda isso, entenda o ministério de Jesus, entenda a mensagem de Jesus. Quando você sair daqui, em algum momento da sua vida você vai pisar na bola com alguém. Em algum momento da sua vida você vai falar: putz, falhei. Poderia ter dado mais de mim, poderia ter segurado um pouquinho mais, poderia... Mas eu quero te dizer que o Pai, o Deus que amou o mundo de tal forma, Ele não vai virar as costas para você, porque o amor dele não depende do que você faz, mas do que Jesus já fez. E a mensagem que eu quero compartilhar esta noite contigo é que o Pai, Deus, está satisfeito com o que Cristo fez. O que Jesus Cristo fez naquela cruz foi suficiente. Nada pode ser feito que mude isso. Nada. Por isso o meu convite para você essa noite não é para que você fique olhando para aquilo que você errou. Não é você olhar para ontem e falar: eu errei nisso, eu errei naquilo. Para de olhar para isso. Meu convite para você essa noite é que você possa olhar para Ele e possa ouvir o seu nome soando pelos lábios dele, dizendo: solta. Os lábios daquelas pessoas dizendo o seu nome, dizendo para te soltar.
E a pergunta que eu posso te fazer essa noite é: você quer essa substituição por você? Você quer essa troca por você? Você quer receber a substituição em Cristo Jesus? Você quer ser livre? Porque para isso você só precisa aceitar o sacrifício dele em sua vida e creia que Jesus é o único e suficiente Salvador. Jesus é o único e suficiente. E eu quero terminar essa mensagem, a mensagem de Jesus, da forma que comecei. Jesus é suficiente. E Deus te ama demais. Você recebeu o maior amor do mundo.